Bem-vindo ao meu canal, sou Hugo Mizukami e nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha trajetória de como eu cheguei até aqui e vou relatar algumas experiências que eu tive nessa caminhada, porém é importante ressaltar que eu não vou fazer proselitismo e sim contar a minha parte da história que trouxe até aqui. Já passei por experiências em que pessoas quiseram me converter para as denominações religiosas delas e eu não me sentia confortável em ficar ouvindo. Então, da mesma forma, não quero causar esse desconforto em você, porque eu já passei por essa experiência. Eu vou contar também o que me levou a decidir compartilhar esses vídeos de conteúdos com você. O que eu busco através desses vídeos é compartilhar conhecimentos, experiências e dicas que possam te ajudar no seu dia a dia, para você poder lidar com as suas dores psíquicas com base nos pilares da ciência, filosofia e espiritualidade. Bom, essa narrativa começa há muito tempo em um ambiente de trabalho, quando, conversando com um colega de trabalho, ele me perguntou se eu gostaria de assistir uma palestra. Perguntei onde era e ele disse que sabia como chegar de carro lá. E ao final do expediente, nós fomos com o meu carro e chegamos até o local. Ele me orientou a passar por uma entrevista e durante essa entrevista, o senhor que estava me entrevistando perguntou: "Em que você acredita?" A minha resposta foi: "Não acredito em nada, eu sou ateu." "E você que está me assistindo agora é ateu ou tem alguma denominação religiosa?" Me lembro que aquele senhor arregalou os olhos e deu vontade de rir, mas fiquei na minha. Se ele fosse um entrevistador japonês, daria para ver claramente que ele realmente abriu os olhos. Então ele indicou 2 livros para eu ler, e ao final da entrevista fomos assistir a tal palestra. E só depois eu comprei os livros que ele tinha indicado. Na época eu era ateu, cético e com formação em exatas. Então, se você é ateu ou cético, eu te entendo, porque eu já fui um. E nós estávamos na Federação Espírita de São Paulo. A palestra começou com um homem muito bem vestido e que tinha uma fala muito clara. Interessante que as coisas que ele dizia nessa palestra faziam muito sentido e isso me chamou a atenção. Isso fez com que eu conhecesse mais ou buscasse mais conhecimento sobre esse tema. E não era nada parecido com as missas que eu assistia quando eu frequentava a Igreja Católica. Passei a frequentar as palestras semanalmente, pois os conteúdos que eram apresentados nas palestras me interessavam, mesmo para mim, que eu era ateu. E uma das vezes eu estava sozinho, sentado na escadaria da Federação, esperando abrirem as portas para eu poder assistir a palestra. Enquanto eu esperava, eu lia um livro. E naquele dia eu estava lendo O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Eu costumava carregar algum livro para ler enquanto esperava, e tenho esse bom hábito de levar um livro comigo até hoje. E naquele momento que eu estava sentado na escadaria, passou um senhor e me perguntou: "O que você está lendo?" Eu respondi o que eu estava lendo e mostrei a capa do livro para ele. Isso aconteceu na década de 90, era 1990. E me lembro como se fosse hoje, 30 anos depois, 2020. E quando aquele senhor me disse: "Como disse o grande apóstolo Paulo, lê de tudo e retém o que é bom." E achei legal porque nem ele e nem ninguém estava tentando me convencer de nada, e muito menos de tentar me converter. E esse senhor disse uma frase muito similar ao que meu pai dizia: "Se algo for bom, guarda para você. Se não for bom, joga fora." E você se lembra de
de algum ensinamento que você teve com seus pais, ou com seus avós, ou com alguma pessoa que você admira? O meu pai, quando jovem, morava no sítio e trabalhava na roça. Ele queria estudar, mas só conseguiu chegar até a 4ª série, pois em um determinado momento da vida dele, ele teve que se tornar arrimo da família de 11 pessoas além dele. E na época ele tinha apenas 16 anos de idade. E essa experiência fez com que ele precisasse amadurecer muito rapidamente. E ele me disse que costumava conviver em círculos de amizade com pessoas mais velhas que ele também. Quando achava que ia entrar em depressão, ele ia lá para o rio, nadar até ficar exausto, e não sobrava energia para a depressão. Ele dizia que não podia entrar em depressão, porque ele era o arrimo da família, ou seja, tinha um propósito maior que ia além das necessidades dele. E ele pôde me transmitir uma boa parte das experiências dele, o que eu considero que foi a melhor herança que eu tive, pois eu não venho de uma família de posses. Por que eu estou contando tudo isso? Porque ele me transmitiu não apenas essa, mas várias experiências que me fortaleceram para eu poder usar em várias situações do dia a dia. Já faz uns 10 anos que ele faleceu, mas eu sei que ele continua vivo em outro plano, e principalmente nas minhas ações. E esse aprendizado que eu recebi também faz parte dos vídeos que eu compartilho com você. Voltando à minha experiência, eu costumo ouvir que as pessoas buscam a Deus ou por amor ou pela dor. E eu não me encaixava em nenhuma dessas situações, porque eu não tinha nenhuma dor. E como nunca tinha tido contato com a doutrina espírita, não tinha também nenhum amor por ela. E além de tudo, eu estava muito bem comigo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que busquei por conhecimento, que foi o caminho que decidi trilhar após sofrer muito bullying na infância e também na adolescência. No decorrer dos outros vídeos eu vou gravar um sobre bullying, aquele bullying que eu sofria e que hoje não sofro mais. Nas palestras da federação, eu estava aprendendo algo e também relembrando ensinamentos do meu pai, que não seguia nenhuma denominação religiosa formalmente, porém se simpatizava com o budismo. Então o que eu vou falar a seguir é que mesmo sendo ateu, como eu era, qual era o meu entendimento com relação às pessoas religiosas? Hoje eu tenho outro entendimento, mas na época eu via dessa forma que eu vou contar. Quando alguém mencionava a palavra Deus, ou pronunciava a frase graças a Deus, ou Deus te abençoe, ou se Deus quiser, eu saía de perto e ficava pensando, essa pessoa não sabe nada. Se Deus existe, cadê a prova? Esse pessoal precisa trabalhar mais e parar de ficar esperando que Deus deles resolva alguma coisa. Quem era eu para pensar aquilo? Já que eu era menor de idade e não sustentava ninguém. A minha família também não tinha posses. Morávamos em uma casa de aluguel e a TV era preta e branca. Eu posso dizer que nunca faltou nada, mas nunca tivemos nada em abundância. Então, eu havia mencionado que em algum momento eu assistia a missas na Igreja Católica. Realmente, eu fui batizado em uma igreja católica e resolvi virar ateu após a primeira comunhão, ainda bem novo, na pré-adolescência, pois as atividades da Igreja Católica não me atraíam em nada. Posso dizer que a minha experiência no catolicismo não foi boa, desde o dia do meu batismo, que não cabe relatar aqui. Hoje, analisando essa experiência de um outro ângulo, de uma forma mais madura, eu vejo que cada pessoa precisa se sentir bem na denominação religiosa que frequenta. Mas a igreja naquela época não me atraía em nada. Então, eu já estava frequentando a federação há algum tempo
e a empresa que eu trabalhava transferiu o departamento que eu atuava de São Paulo para Campinas. E para continuar empregado, preferi ser transferido. Saí da casa dos meus pais para viver carreira solo. Eu voltava nos finais de semana para trazer roupa suja para ser lavada e trocava com as roupas limpas. Eu ficava olhando a minha mãe lavar as roupas e também passar as roupas. E com isso eu fui aprendendo a fazer isso. Com um tempo, depois de algum tempo, eu comprei uma máquina de lavar, uma tábua e um ferro de passar roupas. A ideia era não dar trabalho para minha mãe, que nunca reclamou e nunca teve preguiça de fazer nada. Era uma virtude que meu pai admirava muito, além de saber cozinhar muito bem. Eu queria aprender a lavar e passar roupa sozinho. E com o tempo fui aperfeiçoando nessa técnica e hoje eu consigo fazer ambas as coisas, lavar e passar roupa, além de cuidar das outras coisas do lar também. E assim, quando eu voltava nos finais de semana, já não era mais para trazer roupa suja, e sim para visitar os meus pais. Com a mudança para Campinas, eu fui buscar outra casa espírita para dar continuidade na assistência que eu estava recebendo. E naquela época não existia internet, nem aparelho celular para fazer pesquisas de onde tinha uma casa espírita. E conversando com um amigo, ele me disse que faziam reuniões quinzenais de vibração para a fundação de um centro espírita. Vibração, o que é isso? Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, mas como eu confiava no meu amigo, eu perguntei se eu poderia participar das reuniões. E assim, comecei a participar das reuniões com um grupo de vibrações, sem saber muito bem para que aquilo servia. Depois de algum tempo participando dessas reuniões, eu sugeri que passássemos a fazer reuniões semanais ao invés de quinzenais, e aceitaram de muito bom grado. Depois de várias reuniões, em uma delas, recebemos uma mensagem do plano espiritual onde eles estavam dando autorização para que a casa espírita fosse aberta aqui no plano terrestre, pois eles disseram que do outro lado já estavam prontos. Bom, eu seguia e como era ateu e cético, eu continuei para ver até onde ia chegar. Em julho de 1995, fundamos uma casa espírita em Campinas, composta por 6 pessoas. E por falta de pessoas para compor a diretoria, me elegeram tesoureiro. Essa casa ainda existe e possui hoje uma sede própria. O nome dela é Celuca, Casa Espírita Luz do Caminho, de Campinas, cuja definição do nome teve a minha participação também, através de um sorteio. Naquela época eu ainda não gostava do termo graças a Deus. Então o Centro Espírita, a Casa Espírita foi fundada, foram abertas turmas em escolas e como eu era sócio fundador, me inscrevi e passei a assistir às aulas. Em uma das aulas, onde podíamos dar o nosso depoimento, essa aula era chamada de aula de vida plena, eu fui sincero e falei que eu não sabia o que eu estava fazendo ali. A coordenadora do curso, a Alice, me disse, um dia você vai saber. E eu pensei, meio descrente, será? Então, depois de algum tempo, abriram uma inscrição para o curso de Educação Mediúnica, e eu também me inscrevi. Após várias aulas teóricas, começaram as aulas práticas, e nada ocorria comigo. Eu não via, não ouvia, não sentia absolutamente nada, e continuava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Só que em uma determinada aula, nós estávamos sentados em círculo
com uma cadeira, uma ao lado da outra, quando uma entidade espiritual se manifestou através de uma médium que estava sentado bem do meu lado direito. O que você faria se um espírito se manifestasse bem do seu lado? Bom, quando ela começou a falar, eu não saí correndo, mas fiquei todo arrepiado e pensei, ela não está encenando só para me enganar, pois começamos os cursos juntos e eu a conhecia desde a primeira aula. E as outras entidades espirituais também começaram a se manifestar através de outros médiuns no grupo. Fiquei pensando, não pode ser que todos foram contratados para me enganar. E assim a minha desconfiança foi diminuindo. Até que chegou um momento que eu passei a pensar de forma diferente. E hoje eu não acredito em nada dessas manifestações espirituais. Eu posso dizer que eu sei que eles existem. Existe uma diferença entre acreditar e saber. Então, hoje eu posso dizer que eu sei que essas manifestações existem, pois eu passei pela experiência de um ateu cético. E o meu pai me contou que quando eu nasci, eu tive uma doença que nenhum médico da cidade de Marília, interior de São Paulo, conseguia diagnosticar. Tudo que eu comia e bebia enquanto bebê ia embora rapidamente, porque o meu organismo não conseguia reter nada. O meu pai dizia que eu gostava de tomar muito chá de erva doce, e eu pedia para repetir a dose de chá na mamadeira, e ele permitia que eu repetisse esse chá. Isso porque eu gostava e nada mais estava funcionando. Então ele deixava eu tomar à vontade esse chá de erva doce, que tinha um sabor ruim, segundo ele disse. Ele dizia que eu estava numa condição de desnutrido, basicamente só osso e pele. E aí eu passei por uma experiência que me fez recuperar a saúde. Mas só depois que a minha saúde foi restaurada, os amigos dele disseram que achavam que eu não ia sobreviver. Então, que experiência foi essa? Vou tomar um pouco de água aqui. Então, que experiência foi essa? Um amigo do meu pai sugeriu me levar até uma benzedeira em uma cidade próxima, chamada Pompeia. Como meu pai estava tentando de tudo para salvar a minha vida, ele me disse que, apesar de não acreditar nessas coisas, ele me levou. Após o benzimento e dar uma água para eu beber em casa, a benzedeira disse que em 2 dias eu estaria curado. Como assim? Em 2 dias? Meu pai me disse que no dia seguinte o meu organismo começou a reter melhor os alimentos. E no segundo dia, após o benzimento, eu não tinha mais nenhum problema. Então, o que aconteceu? Ninguém sabia explicar, mas funcionou. O meu pai voltou para a cidade de Pompeia para agradecer a benzedeira, mas ela já tinha falecido. Santa benzedeira. Então eu acredito que essa tenha sido a semente plantada por Deus. Essa experiência que eu tive de quase morrer e de repente, através de uma benzedeira, eu restaurar a minha saúde, foi a semente plantada por Deus e em mim, para eu buscar o entendimento racional e científico de certos fenômenos que muitos chamam de milagres ou fenômenos sobrenaturais e que eu chamo de fenômenos naturais. E caso você não tenha entendido por que eu chamo de fenômenos naturais, nos outros vídeos poderei te explicar melhor. Então, no fundo, eu não era totalmente ateu e não era totalmente cético. Eu acreditava em alguma coisa, mas me faltavam evidências que me foram mostradas
no decorrer da minha trajetória. Assim, voltando para a história em Campinas, eu me tornei trabalhador voluntário nas atividades da casa. Então eu estava sendo preparado para algo que ia acontecer mais tarde. E com os estudos eu fui me capacitando e adquirindo ferramentas para poder lidar com as minhas dores. E vejo que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tenho muito a aprender. O que me faz lembrar de Sócrates, quando ele disse: "Só sei que nada sei". Esses estudos, aliados às experiências práticas, têm fixado em mim esses ensinamentos. Caso você não siga o Espiritismo, você pode usar o recurso que existe na denominação religiosa que você segue, seja a Bíblia, seja a meditação, seja a oração. E caso você não acredite em nada, torça para que coisas boas aconteçam. Então fica a dica. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo cada vez mais o que eu estava fazendo no Espiritismo. Eu entendi que eu não busquei por Deus nem por amor e nem pela dor. Eu encontrei Deus pela razão. Depois de um tempo trabalhando em Campinas, onde fiz muitas amizades, voltei a trabalhar em São Paulo e passei a buscar uma casa espírita para continuar realizando os trabalhos voluntários. Consegui retomar essas atividades buscando por mais cursos e também ampliando meu leque de atuação no voluntariado. E com o tempo, eu fui me aprimorando nesses trabalhos, incluindo também aulas e palestras que eu comecei a dar. Esse aprimoramento continua sendo constante, todos os dias na minha vida. Eu tive a experiência de realizar várias modalidades de trabalhos voluntários fora da casa espírita e em atividades ecumênicas, não ligadas à religião, mas atuando no campo da espiritualidade. Talvez a dúvida que surge em você seja: como é possível atuar no campo da espiritualidade sem envolver a religião? A religião está ligada a alguma denominação religiosa, porém a espiritualidade está em um patamar que abrange todas as religiões. É um denominador comum que está presente não apenas em todas as religiões, mas também em todas as culturas, filosofias, crenças do mundo todo. E um exemplo de atividade no campo da espiritualidade foi a minha experiência como narrador de histórias de passagem em hospitais, onde eu tive a oportunidade de ir de encontro ao sofrimento de pacientes, familiares, e ser o portador de uma história de passagem que tem o poder de amenizar o sofrimento deles. E ocorria também do sofrimento ser amenizado através de uma conversa ou através de uma visita. Havia muitos pacientes que não recebiam uma única visita sequer. Ou simplesmente essas dores eram amenizadas através da doação do meu tempo e do meu ouvido para escutar a história da pessoa, que às vezes elas não tinham com quem compartilhar a história deles. Então, dentre as atividades como narrador de passagem, incluía a memorização e a apropriação da história, que para mim era a parte que me tomava mais tempo, porque eu não tinha facilidade para a memorização. Além dessa parte de memorização e apropriação da história, também fazíamos pesquisas sobre o narrador de passagem e outros temas como cuidados paliativos, tomando como base Elizabeth Kubler-Ross, Marie de Renzel, Franklin Santana, para poder entender melhor as experiências de atendimento a esse público nos hospitais. Estudávamos também ritos de passagem, mitos e histórias, com base em obras de Joseph Campbell,
Para quem não conhece, caso você não conheça, Joseph Campbell, ele foi um dos maiores mitólogos existentes no planeta. Ele publicou várias obras, como O Poder do Mito, A Jornada do Herói, O Herói de Mil Faces, onde entendíamos a importância da transformação que ocorria após passar por experiências de dor ou sofrimento. E também Joseph Campbell foi o mentor de George Lucas na gravação dos filmes Star Wars. Então, as minhas visitas nos hospitais envolviam vários setores, como enfermarias, clínicas, UTIs e também uma ala de cuidados paliativos, sempre com o intuito de poder levar algum conforto espiritual para a pessoa que estava em sofrimento. E não inclui apenas pacientes e familiares. Os profissionais da área da saúde também diziam que precisavam de fortalecimento e muitos pediam para narrar histórias para elas, mas nem sempre conseguiam disponibilidade de tempo. Naquela correria de atender a necessidade de algum paciente, estavam sempre correndo de um lado para o outro. Então, um ponto importante que eu vejo também é uma atenção necessária para os cuidadores. Algum projeto como Cuidando de Quem Cuida, porque eles dizem que estão sempre lidando com o sofrimento dos outros, mas às vezes não sobra tempo para cuidar de si mesmos. Então, em uma das vezes que eu estava no hospital, um médico que estava atendendo dentro de uma UTI me perguntou: o que te faz realizar esse trabalho junto com pessoas que estão em sofrimento? Tem alguém da sua família que já passou, está passando por uma situação de internação? Eu respondi que sim. O meu pai havia passado por um processo de luta contra um câncer na bexiga. E com o tempo esse câncer foi se espalhando. E ele também passou por atendimento em cuidados paliativos, uma coisa que eu ainda não conhecia muito bem naquela época. Então tive muitos aprendizados. Mas para não estender muito, eu vou compartilhar com você esta e outras experiências nos meus próximos vídeos. Então, um ponto importante para mim, nesse trabalho voluntário como narrador de histórias de passagem, foi que, além de me trazer muitas experiências e aprendizados que eu mencionei, eu conheci a minha esposa. Então fica aí a dica. Trabalho voluntário ajuda também nessa área. Ela também realiza trabalhos voluntários. Ela me acompanha, me apoia nas minhas atividades de voluntariado e sabe da importância de ajudar o outro. E esse entendimento por parte dela tem me fortalecido. E o alívio que conseguimos levar para alguém nos incentiva a continuar realizando essa atividade. Outro trabalho voluntário realizado de forma ecumênica, iniciado pela minha esposa e depois por mim, foi o atendimento ao projeto Fé na Prevenção à Dependência Química. O início desse trabalho ocorreu em um sábado em que eu estava um pouco resfriado e não podia realizar o meu trabalho voluntário no hospital, porque poderia transmitir o meu resfriado para alguém. E também devido à minha baixa imunidade, eu também poderia receber alguma infecção, algum problema no hospital. Então nesse dia eu resolvi levar minha esposa e depois ir buscar, lá no projeto Fé na Prevenção. E ela me disse: já que você vai me levar, por que você não fica lá para conhecer? E se você quiser ajudar, eles estão precisando de voluntários também. Bom, eu não sabia nada a respeito, mas eu fui. E assim iniciei essa nova experiência, buscando ajudar pessoas e familiares envolvidos com a dependência química, de onde obtive também muitos aprendizados, que eu vou compartilhar com você nos meus vídeos. E nós realizamos 2 cursos de extensão em dependência química pela Unifesp, disponibilizados pelo SENAD, Secretaria, ou pela SENAD,
Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça. E novamente, eu vejo que eu fui conduzido por mãos invisíveis para a realização de atividade nessa área, o que me permitiu também ajudar outras pessoas. E realmente, aqui vale uma frase: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, quando eu já tinha algum conhecimento e capacitação nessa área, os mestres começaram a aparecer. E os mestres, nesse caso, são as pessoas que estão passando pela dificuldade, que tinham mais a ensinar para mim do que eu ensinar para eles. Por isso, considero que eles são meus mestres. E outro trabalho voluntário de visitas religiosas ecumênicas a pacientes em hospital é também conhecido como capelania. E esse trabalho com capelania tem o objetivo de levar um conforto espiritual para pacientes, familiares, acompanhantes. E para capacitação, na área da capelania, nós tivemos 8 encontros semanais. E o foco dessa capacitação que tivemos em capelania espírita foi atender o público das mais variadas denominações religiosas, escutar o que eles tinham para falar e, quando necessário, levar alguma palavra de conforto, de espiritualidade e sem proselitismos. O voluntariado tem sido, para mim, um campo riquíssimo de trocas de experiências e aprendizado. Uma pergunta que pode surgir é: o meu conhecimento nesses assuntos vem apenas dos trabalhos voluntários? Na realidade, os trabalhos voluntários são a forma de expressar os conteúdos que eu venho estudando através de cursos gratuitos e cursos pagos, assistindo aulas e palestras presenciais e online, estudando livros variados e com conteúdos edificantes e úteis para melhorar o meu conhecimento e para eu poder colocar em prática no meu dia a dia. E além disso, o voluntariado me incentiva a ir em busca de mais capacitação para poder atender melhor naquela área que estou dedicando meu tempo para os estudos, pesquisas e também e principalmente com o propósito de ajudar pessoas. E o resultado que isso vem dando me motiva a continuar realizando esses trabalhos. E dentre os cursos realizados, um que me foi muito importante para o meu melhor entendimento na área da saúde mental foi o curso livre de Medicina Integrativa para a formação de agentes promotores da saúde, com 2 anos de duração, pela Unespírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito. E tivemos mais 2 anos de reuniões voltadas para a área da psiquiatria, com exemplos de aplicações práticas para que pudéssemos utilizar no atendimento de pessoas em sofrimento, em hospitais, através do trabalho de capelania, ou mesmo na casa espírita, nas entrevistas, nas aulas e nas palestras. E no decorrer dos vídeos vou compartilhar os títulos dos livros que têm sido fontes de inspiração e de aprendizado para mim, e que espero que possam ser úteis para você também. Caso você não goste muito de ler, você pode ter acesso ao conteúdo de parte desses livros através dos vídeos que eu vou gravar e compartilhar com você. Mas conte para mim nos comentários se você gosta de adquirir conhecimento através da leitura, ou através de vídeos, ou através de aulas presenciais, ou de audiolivros, ou de tudo isso junto. Eu sou bem eclético com relação aos livros. E lembrando da frase que aquele senhor me disse quando eu estava na escadaria da Federação, como disse o grande apóstolo Paulo: lê de tudo e retém o que é bom. Então,
além dos livros de conteúdo espírita e de outras denominações religiosas como judaísmo, budismo, Seichonoye, tenho estudado também livros de filosofia, medicina psicossomática, saúde mental, cuidados paliativos, física quântica, desenvolvimento pessoal, dentre outros, porque sempre que eu estudo algo, surge a necessidade. Lembrando da frase, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E eu notei que todos esses conteúdos e todos esses caminhos levam a Deus de formas diferentes, cada um atendendo a um público e a uma necessidade diferente. Então essa é uma parte da minha história de como eu cheguei até aqui e qual a base de conhecimento que eu estou utilizando nos meus vídeos, uma vez que a minha formação acadêmica é em engenharia eletrônica. E no decorrer dos outros vídeos vou compartilhar outras histórias ou experiências, conforme a necessidade e conforme o tema que for sendo abordado. A outra questão que eu levantei logo no começo do vídeo é por que eu decidi compartilhar minha experiência e as minhas pesquisas através de conteúdos em vídeos. No trabalho voluntário de atendimento a pessoas em dor ou em sofrimento, eu percebo que a experiência e o conhecimento que eu venho adquirindo me leva a ter algum conteúdo que pode proporcionar algum conforto a quem eu visito, independente da casuística da pessoa. E nas aulas ou palestras que eu costumo dar, normalmente alguém chega para mim e me dá um feedback positivo, dizendo que eu consegui tocar o coração ou o racional de alguém pela forma e como eu fiz a apresentação. Então, tanto o atendimento no trabalho voluntário em hospitais como em aulas e palestras presenciais, a quantidade de pessoas que eu consigo atingir é restrito. Então senti a necessidade de que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo. E por isso eu decidi gravar os vídeos e compartilhar com você a minha experiência e o meu aprendizado. Aprendizado esse que venho tendo no atendimento de pessoas em dor ou em sofrimento, e também dos meus estudos e pesquisas. E espero que, através de conteúdos em vídeos, eu possa te ajudar, ou você possa ajudar alguém que esteja necessitando desse conteúdo. E alguns materiais que me vêm norteando, ou vêm dando norte para a publicação dos meus vídeos, são dois. O questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, chamado de Rukwol 100, que aborda a espiritualidade como sendo uma das dimensões do ser humano. E também o outro norte, que me orienta no segmento desses vídeos, é a Carta de Ottawa, publicada também pela Organização Mundial da Saúde em novembro de 1986. Essa carta define a promoção da saúde como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo sua maior participação no controle desse processo. Significa que a ideia da promoção da saúde é capacitar a cada pessoa a poder ser um agente atuante na promoção da sua própria saúde. A promoção da saúde não é responsabilidade apenas do setor saúde, ele vai além, ele vai na direção de um bem-estar global. E baseado nesses nortes, a minha meta inicial é tocar pelo menos o coração ou o racional de uma pessoa com o conteúdo dos meus vídeos, que possa, de alguma forma, transformar a situação para melhor. Gratidão por você me acompanhar aqui, e se você gostou desse vídeo, clique em curtir
e compartilhe para que esse vídeo possa ser assistido por outras pessoas. Assine meu canal clicando no botão abaixo desse vídeo e ative o sininho para você receber notificações das postagens dos meus próximos vídeos. E deixe um comentário para eu saber se o conteúdo deste vídeo te ajudou e também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você tem alguma dúvida, também deixe no comentário que vou te responder no tempo mais curto possível. Gratidão e até o meu próximo vídeo.